O mapa de uma família. Eu vou trazer aqui elementos e vou falando para vocês como eles se constroem, conjugam para vocês entenderem a história, tá? Um círculo significa Conceição, mulher. Um quadrado, um homem. Então, Aurélio aqui no caso, tá? A setinha para baixo significa um processo de filiação. No caso, os dois, quando a setinha que eu quero dizer o traço, né? O outro traço une as pessoas, a gente está falando de um casamento, tá? Conceição casada com Aurélio, olha, agora mais um traço, tem filhos, uma menina, mulher, Andréia. Então a gente tem aqui uma família tradicional. Do outro lado, Rosa, casada com Marcos, olha lá, tá? Tem um rapaz, que é o Joaquim, tá? No correr dos anos, Andréia vem de uma filiação, Joaquim vem de outra, os dois o quê? Se conhecem e casam, já estamos em 2 gerações, tá? E tem 20 anos de casamento quando nós vamos contar essa história. André e Joaquim têm uma primeira filha, Márcia, a segunda, Roberta, e o terceiro, que leva o mesmo nome do pai, Joaquim. Para nós que trabalhamos com família, os nomes têm uma característica muito importante, tá? É importante a gente ver o nome, quem deu o nome, se é um nome composto, é o nome do avô ou não, aqui é o nome do pai. Então vamos ver essa família. Olha, aqui está a grande família, tá? A gente tem a família de origem da Andréia, a família de origem do Joaquim e os filhos de Andréia com Joaquim. Agora a gente vai apresentar aqui para vocês algumas características dos elementos das pessoas e das relações estabelecidas entre as pessoas numa família. Olha, Aurélio era alcoolista, que é o pai de Andréia, e Andréia, 2 linhas ligando ela à mãe, Conceição, tem uma relação muito intensa com a mãe. 2 linhas é uma relação de muita intensidade, 3 mais ainda. Uma linha só é uma relação satisfatória, bacana, né? Como eu falei em outros vídeos, onde a pessoa mantém a sua privacidade, mantém o contato com o outro, tá? No caso, essa linha cheia de altos e baixos, Andréia tem uma relação conflituosa com o pai, tá? E aquilo ali significa que Conceição se separa de Aurélio, então é um casamento onde houve uma separação. Do outro lado, família de origem do Joaquim. Marcos, que é o pai de Joaquim, é autoritário em relação a Rosa, e Rosa, por sua vez, é submissa em relação a Marcos. Gente, aqui eu vou fazer só um parênteses, porque é o seguinte, o genograma, ele tem vários símbolos que são símbolos tradicionais, círculos, quadrados, as linhas para baixo. Agora é o seguinte, alguns símbolos a gente pode criar, desde que a gente nomeie aquilo. Eu criei, por exemplo, essa seta indo e vindo para dizer que a relação é uma relação complementar, onde o marido é autoritário em relação à esposa e ela, por sua vez, é submissa em relação ao marido. Quando nós estamos com os nossos clientes, você pode criar, porque a família tem muitas, como é que fala? Características diferentes umas das outras, tá? Então eles vão contar os casos. Esse foi o terceiro filho que
morreu depois de uma tentativa de aborto, olha quanta coisa você tem que grafar no genograma. Então você pode criar algum elemento, desde que você indique, anuncie ali para o seu cliente o que significa aquele elemento para ficar legível, tá? Agora, claro que se você fizer um artigo para publicar, um livro, coisas parecidas, você tem que seguir a norma aí dos símbolos que mudam, inclusive, em relação ao genograma. Mas tem vários livros falando de símbolos do genograma. Então, o que eu falei com vocês? Relação complementar, tá? Joaquim, por sua vez, tem um relacionamento conflituoso com Rosa e ali, gente, ele rompe o relacionamento com o pai, tá? Aquela linha quadriculada ali, ele teve um rompimento relacional. Tem 15 anos que o Joaquim não conversa com o pai. Rompimento é quando a pessoa continua viva, né, as duas partes, mas uma delas, por motivos diversos, resolve não conversar mais. Muda de cidade, mora na mesma cidade, tanto faz, mas para de conversar. Faz um rompimento. Todo rompimento tem consequências. Eu gosto sempre de pensar no rompimento como o fio de alta tensão, que é como se ele pudesse ser cortado no meio, tá? Rompeu. Todas as duas partes, elas continuam vibrantes, porém não se conectam mais, mas isso dá vários desdobramentos. Vamos lá. A gente mostra aqui para vocês as famílias de origem já com seus relacionamentos, alguns deles destacados aqui no genograma. E eu coloco aqui para vocês uma coisa importante da gente saber. Quanto melhor a resolução da equação pertencimento-separação, que eu já falei sobre ela, de um sujeito em relação à sua família de origem, melhor o que? A diferenciação dele com a família de origem, melhor o prognóstico da relação conjugal, tá? Então lembrem, existe uma equação pertencimento-separação que a gente precisa de pertencer, que é manter os traços e ao mesmo tempo trazer a nossa diferença em relação àquela família. Se a resolução dessa equação é possível, melhor a diferenciação, mais autonomia esse sujeito tem. Gente, isso não para aí. Melhor o prognóstico em relação à conjugalidade. Por quê? Porque quando essa pessoa casa, ela não fica falando, a da minha mãe é diferente, a do papai não era assim, não é só essa palavra. Mas tudo que ela vive no casamento, ela faz referência à família de origem, tá? Ou seja, não dá para criar algo inédito na relação conjugal, tá? Mas a pessoa sempre traz algo da família de origem ali para a relação conjugal. Você pode trazer, não tem problema nenhum, mas se sempre, lembra que eu falei sempre, né, não dá para oxigenar aquela relação, você faz referência à família de origem, quer dizer que aquele é o modelo e que você tem que seguir o modelo, tá? Então é isso que a gente está falando. Quanto melhor a diferenciação, melhor o prognóstico na relação conjugal. Com esses traços, essas linhas que a gente coloca, dá para a gente pensar um tanto no processo de diferenciação, tanto de Andréia quanto de Joaquim, em relação às suas famílias de origem. O que a gente vê aqui? O processo de diferenciação não foi tão bem concluído. Denise, como que você sabe disso? Por causa das relações conflituosas que ambos têm com um dos pais, tá? E, sobretudo, também porque Joaquim faz um rompimento com outro elemento ali da sua família de origem e Andréia tem uma relação muito intensa. Então, gente, isso aqui são coisas que eu fui trazendo, partes, né, essas 3 gerações é uma história fictícia, mas tudo que eu estou colocando aqui são coisas reais, tá? Que eu vou pegando de uma história de outra e vou juntando. Então a gente vê aqui polaridades, uma relação fusionada com a mãe Conceição, conflituosa com o pai, e Joaquim também conflituoso com a mãe, rompida com o pai, tá? Esse tipo de relacionamento que é pouco harmônico nos leva a crer o quê? Nenhum dos dois tem um processo de resolução da equação pertencimento-diferenciação bem concluído. Não tem. Tá?
Portanto, o casamento de Andréia com Joaquim vai ser um casamento difícil de ser também harmonioso. Vamos lá. Ok, os dois têm 3 filhos. Olha lá, relação dos dois é insatisfatória estável. Eu também trouxe um tipo de relacionamento em outras aulas. Gente, insatisfatória estável, já falei, é o tipo de relação que não chega na terapia. Tá? Porque ela é insatisfatória, mas o casal se estabilizou na insatisfação. Então não tem o que queixar. Tá? Já falei, quem denuncia esse tipo de relação no sentido da má qualificação da relação são os filhos, vizinhos ou parentes, mas não o próprio casal. O que mais que a gente vê nesse genograma? As 2 meninas, elas fazem uma aliança, também falei da aliança, tá? Então a gente vai falar assim que elas têm uma fratria bem fechada. Gente, qual que é o problema da aliança que eu falei em outro vídeo? Sempre vai excluir alguém. Não tem o terceiro, o Joaquim? O Joaquim, ele tem pouco acesso afetivo aos pais e pouco acesso afetivo em relação também às irmãs, tá? Nesta família, o Joaquim é PI, paciente identificado, tá? Antigo bode expiatório. O que acontece, gente? Aí eu coloco aqui outros elementos, né? Vamos falar assim da dinâmica familiar. O Joaquim, ele tem uma relação muito intensa com seu avô, que é o alcoolista, o avô materno. Embora intensa, ele é muito próximo, é uma relação também conflituosa, tá? Normalmente, a pessoa que faz abuso de substância, aí no caso Aurélio, claro que ele acaba tendo relações com teor de conflito mais notório com outras pessoas, pelo próprio abuso da substância. Tá? Então Joaquim tem uma relação muito intensa e conflituosa com o avô materno, a quem ele se afeiçoa. O pai do Joaquim morre. Estou só trazendo alguns elementos e algumas ideias aí que são presentes nas famílias. Gente, mas o que acontece? Essa linha tracejada é uma linha que a gente está falando de um namoro, não se efetivou uma união conjugal, mas o Joaquim resolve namorar um outro rapaz, tá? Que para essa família não faz muita diferença. Olha o que acontece, o Joaquim vem a cometer um homicídio em algum momento deste namoro, que não vem o caso aqui, o motivo, o Joaquim mata o rapaz. Gente, eu trouxe o genograma para vocês verem. O que importa nessa aula? Importa símbolos, importa linhas, definições de linhas, importa tempo, vocês estão vendo alianças, eu poderia colocar outras coisas, tem outras aulas que eu trabalho genograma e coloco outros elementos também. Nós não vamos nessa aula avançar no desdobramento dessa história dessa família, tá? O objetivo de eu trazer o genograma é só para vocês verem que a gente pode criar o genograma com os nossos clientes, os casais, as famílias, uma pessoa só. E quando a gente cria um bom genograma, a gente vê essas linhas no mapa, a própria pessoa que está fazendo o seu genograma fica assim impressionada para ela ver que lugar que ela está ocupando dentro da família. Esse que é o objetivo aqui da nossa aula. Então eu trago para vocês qual é a função do genograma: mapear a estrutura e as relações intergrupais. Com o genograma, nós vamos observar que lugar ocupamos dentro da família. Quais as relações que nos antecedem? Isso é muito importante. Tá? Se a gente for olhar o Joaquim como paciente identificado, não é o próprio Joaquim que chega na clínica. Tá? Como o Joaquim comete um homicídio, isso aí vai ter desdobramento no social, tá? Dependendo dessa idade, dependendo de como que foi, ele vai ser preso, vai ter que responder processo, coisas vão acontecer. Então ele está como paciente identificado. Agora, gente, vamos olhar. Que relações que antecedem a história do Joaquim. Olha para
essa foto dessa família. Toda família tem um grau de complexidade um tanto exacerbado, tá? Então, quando a gente fala que o Joaquim é o paciente identificado, tá vendo? Lá atrás, uma outra aula, eu falei assim, gente, as coisas nunca são sozinhas. Todo coletivo é responsável por uma ação. Vocês concordam? Então, você vai falar assim, as meninas não têm nada a ver com isso. Tem participação. Elas criaram uma fratria e uma união ali que alija o Joaquim do contato com elas. Tá? O avô alcoolista também, o rompimento do Joaquim pai com Marcos, o avô paterno do Joaquim filho. Todo o contexto, ele tem sua coparticipação numa determinada ação. Coparticipação, percentuais relativos. Mas isso é importante a gente ter em mente, tá? Então, a função do genograma é essa que nós trouxemos aqui na aula e no próximo vídeo nós vamos trabalhar a leitura dos primeiros teóricos sistêmicos sobre o grupamento familiar.